quando a pessoa, todo mundo erra e todo mundo tem um sentimento que errou. Hum. Em alguns momentos da nossa vida, óbvio. Sempre, todo ser Sim. humano. Só que tem pessoas que elas não fazem as pazes com os erros delas. Então, elas ainda são amarradas por algo que elas acham que fizeram de errado e devem ter feito, e ok. Só que isso impossibilita ela de imaginar uma vida boa para ela, porque ela não se acha uma boa pessoa. Isso trava a criatividade positiva das pessoas. Então, é o que eu falo, faça um exercício de fazer as pazes com o seu passado, com os Ah, seus erros. isso é muito importante. Tanto que quando a gente vai fazer a terapia, a gente tem um processo focado nisso. Só que antes vem outra coisa. 90% das terapias que a gente faz aparece pendência emocional com pessoas. E 90% dos casos, pai e mãe aparece. Por quê, né? É porque a primeira infância é influenciar. A primeira infância é onde forma todo o ser humano, assim, é a fase mais importante do ser humano. Na primeira infância é onde a gente cria nossas crenças, personalidade, percepções e aprendizado, só que e absorve tudo como uma esponja. Então todas as frases mal faladas entraram como crença limitante. Todas as emoções negativas, emoções suprimidas, quando queria É, expressar, não expressou. reprime, né, as Tudo. pessoas. Aí Eu odeio somatiza no gente. corpo. Desculpa, essa palavra é forte, não gosto de falar odeio. Mas eu não gosto de pessoas que reprimem outras, que Então, ficam, reprimem, né? oprimem, e aí acaba somatizando no corpo para gerar outros. Mas aí, na primeira infância, que é a mais importante, o pai e a mãe que tem mais autoridade de contato. Só que acabam causando. Apesar de a gente amar muito, da gente querer o melhor para os nossos filhos, A gente é. 90% dos casos tem pendência emocional com o pai e mãe de um problema que foi gerado na vida adulta. E que trinta e não cinco, foi. 40 anos. E Não que foi não. É, eu intencional. passo por isso. Eu até comecei a fazer a hipnose com uma pessoa que você me indicou. Ele é maravilhoso. Eu não consegui continuar ainda, mas eu vou. Mas, Não. ó, aí, por E a isso gente que. voltou na infância. Então, por isso, se você Chorei, tiver. Ah, você resgatei. já começou o processo todo. Fiz, nossa, É eu muito voltei lá, legal, tipo, eu né? tinha uns 8 anos, eu voltei num quintal em casa, que tinha um quintal com todos os meus irmãos, onde a gente fez, olha que louco. Quando eu montei a clínica, você lembra que na salinha de pagamento, chamava sala lúdica, tinha uma barraquinha, uma cabana? De pagamento? Era uma salinha que eu fiz, que tinha um mural com fotos minhas da infância, olha que louco. Ah, Fotos da minha infância, tinha uma penteadeira de pagamento, que eu nunca tive uma penteadeira no meu quarto, com um espelhinho. E tinha uma cabaninha, uma barraquinha de chão. A memória que eu voltei, foi muito feliz que ele me fez resgatar, foi um quintal lá de casa, cheio de cabaninha que a gente fez de lençol, onde eu e os meus irmãos e os meus primos brincávamos e a gente ficava tomando sorvete. E tão feliz. Então, olha como a gente, sem perceber, a gente acaba trazendo a nossa dor e deixando aflorar. E foi isso que eu fiz, sem medo. Mas ele me levou numa situações que eu já nem lembrava mais. eu sei. É muito normal. A gente Cara, acessa memórias porque ele tem vínculo emocional que a gente não lembra conscientemente, mas tem a ver com o subconsciente. Mas é muito louco, né? muito. Nossa, Eu amo esse assunto, nossa, gente. mas assim. Mas por isso que a pessoa que não consegue perdoar os próprios erros, corrigir, melhorar com os erros que cometeu e não perdoa de verdade pai, mãe, pessoas que fizeram bullying na escola, relacionamentos anteriores passados que foram traumáticos. Então, você não faz essa limpa geral, Você não você se não permite consegue. viver um Você não futuro consegue diferente. mais. O subconsciente ele tá com uma âncora emocional, tipo, muito pesada. E as pessoas não conseguem ir pra frente. E mesmo o fato de, mesmo quando a gente supera isso, não quer dizer que a gente não vai voltar nesse ciclo. É, então, aí tem que aprender com os erros e não repetir. Exato, E mas aprender a lidar com isso. Porque é, eu aprendi muito cedo a fazer a limpeza geral, assim, tipo, minha avó, por causa da minha avó, por causa da igreja, por causa da minha avó, eu vivi minha vida inteira dentro da igreja, né? E eu não conseguia absorver as coisas, tipo, ruins, negativas. Aconteciam coisas ruins de pessoas do mal, assim, de ameaçar por causa de dívida, dar golpe, e roubar a você vai. família. Eu fiz uma limpa, tipo assim, eu sempre deixava de lado. Eu não absorvo, perdoo, segue tua vida, Sabe que sigo eu a sou minha. assim? Mas as E pessoas eu que sou são muito assim criticada. têm muito mais equilíbrio e saúde mental e física e espiritual também. E aí eu deixo pra trás. Tipo, então não tenho trauma com pai, perda de Não, pai, mãe, gente, nada, o que sabe? foi não vai mudar. Então, esse é o ponto. A O gente não. passado a gente não vai influenciar, não vai mudar de jeito nenhum. O que a gente tem é o agora. E se a galera ficar muito presa no futuro também, elas ficam só no futuro sem agir Não agora constrói, é. Pra ou cons... ansioso. Ansioso demais, tipo, como vai ser, se não der certo, se der errado, o que vai ser, o que vai acontecer amanhã, e se não.
fica toda hora. Mas é o hoje que existe. Por isso que o criativo de uma empresa, ele não pode estar ligado ao financeiro. Nunca. Porque o financeiro, ele é planejamento e ele trabalha com previsão. E ele sempre é negativo, né? Ai, fluxo de caixa, tem que reduzir. É o que eu falo, gente, falar em reduzir custo numa empresa é a pior armadilha. Quando você traz palavras de redução, você já mostra para Já as tá indo pra uma pessoas. frequência escassa, né? Exata. Em vez de focar na Cara, a solução. mentalidade da escassez, ela é tão perigosa dentro de um negócio que ela mata o negócio. Porque redução de custo, não é redução de custo, é equalização de custo. Corta a gordura e mantém. Não pode parar o crescimento. Isso é zona de conforto. É querer. Eu fico brava porque eu permiti isso dentro da minha empresa. Mesmo sabendo de tudo isso. Porque eu falei, não, deixa eu dar um tempo para as pessoas entenderem que não é assim. Só que eu entreguei o meu sonho. E hoje eu recupero. Mas assim, você entende que a gente. Aham. E financeiro e criativo, eles não podem ser coisas que se comunicam de uma forma escassa. Porque senão o criativo ele é totalmente O cortado. criativo não pode barrar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nenhum. E uma pessoa que barra o criativo, ela quer barrar o sonho das pessoas. Ela quer parar essa pessoa. Isso é muito perigoso. Porque tem cada perfil certo de pessoas para cada função, né? Exato. Porque tem gente. Por isso que a gente usa a teoria, a teste de personalidade, tem gente que usa teste comportamental pra gente avaliar, porque tem gente que tem uma organização melhor, uma conscienciosidade mais alta, tem gente que, tipo, tem menos nível de extroversão, tem maior nível de extroversão. Mas é muito bom usar esses testes pra gente saber qual função se encaixa pra cada pessoa. E mesmo assim, ela não pode ser negativa. Mas daí, Entende? porque senão vai começar a puxar todo mundo pra baixo. Exato. A pessoa tem que ter um certo nível de consciência, conhecimento, organização, mas sempre também na mesma frequência que tá todo o time ali. É o que eu falo, quando a gente contrata alguém numa frequência alta, positiva, cara, você pode ensinar qualquer coisa pra ela. A Você pessoa que tá entende? aberta e predisposta também. Sim. Mas Cara, tem geralmente uma gente que pessoa aprende muito tudo. positiva, ela aprende tudo, ela quer Ela quer fazer, estar disposta, ela quer ajudar, ela ela quer. oferece ajuda. Ela é inconformada. Mano, ela é inconformada. E É, quer resolver as mano. coisas. Nossa, Quando esse ela vê perfil coisa de gente é errada, muito bom. muito bom. Porque quer resolver as São os coisas. divergentes. É. A pessoa divergente, ela não aceita o mais ou menos. É. Ela briga com todo mundo. E aí a organização faz o quê? Quer expulsar essa pessoa porque ela começa a incomodar. A crescer. E ela começa a incomodar, ver coisas erradas e falar, opa. Aí tem gente que não quer sair da zona de conforto. E aí começa a criar um movimento pra vou tirar essa Acontece pessoa. muito dentro das empresas. De uma querer sabotar a outra por causa disso. Muito. É o ego. A gente tem que lidar o tempo todo com o ego das pessoas e a gente não pode ter o nosso ego. Doente, entende? Então, assim, cara, é um desafio. A carreira de empresário, empreendedor é um desafio. De tudo, né? Tudo, todos os dias, relacionamento. Porque a gente, além de ter que dar com esse aspecto, a gente tem que lidar com todos os outros aspectos que todo mundo tem. Família, amigos, marido, esposa, filhos. Às vezes a gente explode a frustração de trabalho com uma pessoa que você ama. E magoa. E é difícil. E ainda tem esse papel de empresário, que empresário ainda tem que estar responsável por todos os setores, por toda a equipe, por todos os detalhes. Mas sabe um segredo? Como que eu descubro que a gestão não funciona? Ou que o líder não funciona? Eu vou na ponta. Eu não vou perguntar para o líder, eu vou lá na moça da limpeza. Eu observo, vou na copeira. E eu começo a fazer perguntas aleatórias para pessoas diferentes, mas que na minha cabeça já tá tudo ligado. Eu sei que uma resposta assim vai e outra daquele jeito forma uma cena assim que eu já sei que o líder não tá entregando. Bem estratégico isso é muito bom. Você ir na ponta é muito bom. Muito, porque o líder não vai te falar o que tá de errado. Verdade. Só vai te dar passar coisa boa e percepções boas, né? Exato. Por isso que tem que mapear tudo. Tem que uma... ter um mapa completo. Tem que estar na operação. Não sair da operação. Ah, você tem que sair da operação. Você tem que deixar as pessoas trabalharem. Não, não. Depende da fase da empresa, né? Porque tem empresas que são muito grandes e aí não tem como, né? Mas aí o que aconteceu? Essas empresas, eles enraizaram a cultura. Enraizaram a cultura, pessoas confiáveis em cada lugar estratégico, fazer reuniões mensais, tirar todo mundo. Então, e trazer, e sem ter confusão dentro. Eu falo, o líder ele não tem que incentivar a intriga, ele tem que incentivar a entrega.
Porque tem líder que gosta de fazer fofoca, né? E chega O lá e... brasileiro gosta de fazer. Gente! O E brasileiro aí é eu falo, meu, fofoqueiro. foca na entrega. Mas gosta de uma fofoca. Ah, mas é complexo, né? Porque em todo ambiente a gente vai ver isso. Em Todo, todos os tipos de relacionamentos, em todos os ambientes. Enquanto for saudável e não estiver atrapalhando a entrega da empresa e não estiver incomodando outras pessoas, acho que tá tudo Tá bem. tudo bem, sim, sim. É de uma descontração, uma hora do cafezinho ali. Então, Você falou que você começou, fez o curso e depois começou a olhar para esse universo que virou seu propósito. Antes disso, você falou que não fez faculdade. não. Antes, como foi, Eu cresci, né? Meu pai, no uma família geral? bem grande, assim. Meu pai e minha mãe, 5 filhos. Éramos 5 irmãos, uma bagunça, uma zona. Então, tem bastante coisa emocional do passado, crenças e tudo. Mas eu cresci e hoje eu entendo que é a forma que os meus pais sabiam lidar com isso, né? Foram criados assim. Então, eu não tinha o direito de resposta e de levar o meu ponto de vista. Era muito comando. Então, era aquilo, mas eu não tinha o direito de expor o que eu achava. Então, por muito tempo, eu fui dependente, financeiramente e emocionalmente, da minha família, depois do meu ex-marido, e eu percebi que eu estava repetindo o ciclo da minha mãe, de ser uma. Nada contra, Aham, mas ela ficava em casa com 5 filhos, e eu sabia que eu não queria aquilo para mim. aham. Então, eu cresci, estava repetindo os ciclos e ia viver aquela vida. Então, eu trabalhei a vida toda com restaurante, né? Era um restaurante simples do meu pai por quilo, e a gente fazia tudo, mas geralmente o filho, quem trabalha com família é muito. Foi um período muito conturbado para mim, Pra mim também. Eu não é? trabalhava mão de obra escrava. É, e assim, tudo que dá errado, a culpa é do Eu filho. trabalhava 13 horas por dia lá na loja. Então, e tinha obrigação, né? E era um salário menor por ser filho. É, eu não recebi. É, então, era tipo pra morar. Só que isso foi bom, não foi? Foi bom pra algumas coisas de Porque aí a experiência, gente mas deu aquele, meu, não quero isso pra mim. Entendeu? isso foi esse o E lance. foi isso pra mim também. Eu questionava muito naquela época. Eu falei, cara, não tem como a vida ser uma merda dessa. Eu nasci Exato. pobre, vou morrer pobre. E não tem como continuar assim, cara. Eu ficava inconformado. Falei, não, eu vou fazer alguma coisa que eu amo. Porque eu cansei de reclamar de segunda-feira, terça, quarta, quinta. Domingo eu já tô Exato. reclamando de novo que amanhã é segunda